criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre. Gente, Deus abençoe. Hoje vamos finalizar aqui o Deuteronômio 34 e vamos iniciar Josué capítulo 1, né, o verso 1, 2 e 3. Melhor, capítulo 1, 2 e 3. Ok? E Marcos também, do 14, do 27 ao 52, finalizando a leitura de Marcos de ontem. Então vamos lá, finalizando o Deuteronômio 34, a morte de Moisés. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade, Adã, toda a região de Naphtali e território de Efraim, e também Manassés, toda a terra de Judá até ao mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade de Palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Quando então lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não a atravessará o rio e não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até o dia de hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos e quando morreu, e todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo e sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó e contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. É isso que faz a diferença. Cada um tem um chamado, um completa o propósito para o outro. Não tem que ninguém fazer o que o outro fez, ou fazer melhor que o que o outro fez, ou fazer melhor que o que o outro está fazendo. Cada um tem sua porção, e é nisso que nós temos que ficar naquilo que Deus nos chamou para fazer o melhor que Deus nos colocou como responsabilidade. E não competir com ninguém, fazer melhor ou tentar fazer mais. Não, faça aquilo que Deus te colocou nas mãos com o melhor que você tem. Seja o melhor naquilo que você tem como responsabilidade para fazer. É isso que precisamos hoje na igreja. Voltar ao primeiro amor e dedicar a vida naquilo que Deus nos chamou para realizar. E parar com essa competitividade de querer fazer mais ou melhor. Não tem o melhor. O melhor é aquilo que eu posso fazer com o meu melhor, do melhor jeito que Deus me chamou para fazer. E cada um fazendo o seu melhor, então a obra de Deus será excelente. Josué capítulo 1, 2 e 3. Vamos lá, gente. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou dando para os israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano, do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso.
tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade, metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem de Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhe esta terra, as suas mulheres, seus filhos, seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor lhes deu. Depois disso, vocês poderão voltar a ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Olha o que Deus falou, hein? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a nossa terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram para mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Aqui ela estava dando uma palavra de resposta, dizendo que eles já tinham fugido, né? Como se ela estava escondendo eles. Talvez ainda o alcance, quer dizer, ela deu a direção errada para eles, né? Ela, porém, os tinha levado para o terraço e o tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Por quê? Aqui não foi uma revelação, Deus não falou com ela, não é nada disso. Porque a fama, né, do que Deus havia feito no Egito e estava fazendo em todos os lugares que os israelitas passavam, chegou a Jericó. Só que eles eram muito orgulhosos, né? Eles se achavam impenetráveis e invencíveis. Só que o povo, né, Raabe, todo o povo, estava temeroso, porque eles eram um povo que estava ali abalando todas as nações que eles passavam. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Quer dizer, eles estavam falando: nunca vi isso, né? Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha vida, com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhes garantiram.
Se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que moravam fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento se você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Quando alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estamos livres também do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu ela. Assim ela os despediu e eles então partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressaram. Estes procuraram ao longo de todo o caminho e não acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun. Eles contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. De manhã cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde passaram antes de atravessar o rio. 3 dias e depois os oficiais percorreram o acampamento e deram então estas ordens ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros e entre vocês a arca. Não se aproximem. Deste modo saberão que o caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levarão e foram então para a frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos israelitas que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto então ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e certamente expulsará diante de vocês os cananeus, hititas, heveus e os ferezeus, os Gegazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessar o Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens da época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e foram uma muralha grande à distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus é fiel. E aí nós vemos então o agir poderoso do Senhor diante da circunstância que o povo estava realizando. Marcos capítulo 14, do versículo 27 em diante. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonaram, pois está escrito: ferirei o pastor
e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro declarou então: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que dure, que o galo cante, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra, contigo nunca te negarei, Senhor. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levantou e levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem uma hora comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo outra vez. E os olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chega a hora. É chegada. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Quando então ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, com ele, e estava numa multidão armada de espadas e varas. Enviado então pelos chefes dos sacerdotes, mestres das leis e líderes religiosos, o traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prenda-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam com Pedro, que estavam perto, puxou a espada, que era Pedro, e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e todos os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentado ali, com os guardas, esquentava-se junto com o fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam ninguém. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós ouvimos dizer: destruirei este templo, foi feito por mãos humanas, e 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhes perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou eu, disse Jesus, e verei o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com uma nuvem do céu. O sumo sacerdote, rasgando a própria veste, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que acham? Todos os julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, dando-lhe muitos murros, diziam: profetize, e os guardas o levaram dando-lhes tapas. Então Pedro, abaixando no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo ele negou, dizendo: não o conheço nem sei do que você está falando, e saiu para
mais para a frente o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu, né? Ele começou a se amaldiçoar e a xingar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse, ou lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Mais para frente nós vamos ver de outra forma escrito antes que o galo cante, né? Então assim, antes que o galo cante 2 vezes. Então quer dizer, o galo cantou uma vez, né? Antes que o galo cante, né? Então o galo ali, a gente já pregou sobre isso, fora a corneta da madrugada, né? Da alvorada. Então ali Deus trouxe para eles uma grande instrução através da vida de Jesus e que traz para nós também, né? Se nós não tivermos em constante comunhão com Deus, por mais boa intenção que a gente tenha, a gente vai negar, vai sucumbir e vai se distanciar e seguir de longe. Beijo no coração, gente.